Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 22 de fevereiro. Hoje é sábado. A igreja nos dá a oportunidade neste sábado de celebrarmos a festa da Cátedra de São Pedro. Cátedra, entendamos, é a cadeira, a sede de São Pedro. Lembrando, sobretudo, que São Pedro foi o primeiro Papa da igreja. Então nós celebramos este grande mistério de unidade. Vamos rezar pelo nosso Papa Francisco, que o Senhor o guarde, o proteja, restabeleça a saúde do vigário de Cristo aqui na terra. O Papa Francisco é sucessor de São Pedro, ele que está à frente da nossa igreja. Então, celebrar a festa da Cátedra de São Pedro é celebrar este grande mistério de unidade e que possamos rezar pelo seu sucessor, o Papa Francisco. Eu convido você, amado irmão, amada irmã, que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus, do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, contamos ainda com a realidade desta festa. Eu gostaria de ler um pouquinho o comentário inicial para a festa de hoje, que diz assim: na linguagem litúrgica, a cátedra é a sede do bispo, a cadeira de onde ele preside a assembleia. Por extensão, é o símbolo da liderança de Pedro em relação à comunidade cristã primitiva. Atualmente, é o reconhecimento da função de mestre e pastor que o Papa exerce junto à Igreja. Invoquemos as luzes do Espírito Santo sobre o nosso Papa Francisco. A primeira leitura é da primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículos de 1 a 4. É curtinho, vamos ouvir o que diz essa carta. Caríssimos, exorto aos presbíteros que estão entre vós, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que será revelada. Sede pastores do rebanho de Deus, confiado a vós. Cuidai dele, não por coação, mas de coração generoso, não por torpe ganância, mas livremente, não com dominadores daqueles que vos foram confiados, mas antes como modelo do rebanho. Assim, quando aparecer o pastor supremo, recebereis a coroa permanente da glória.
palavra do Senhor, graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, então essas orientações de São Pedro aos presbíteros, e ele diz: vós presbíteros como eu. Então Pedro participa, sobretudo, deste grande mistério, de participar do mistério de Cristo, como sumo e eterno sacerdote. Pedro, com toda certeza, é muito mais que presbítero. Ele é, amados irmãos e irmãs, para nós, sobretudo, bispo. É claro, presbítero no contexto de presbitério, onde formamos esta grande comunhão com o bispo. Ele é episcopo, bispo, aquele que tem a responsabilidade de governo. E está, sobretudo, amados irmãos e irmãs, governando a Igreja de Cristo. Pois, como víamos hoje, sobretudo, por meio do Santo Evangelho, Jesus confere a Pedro o primado, as chaves do céu e da terra. Tu és Pedro, Quefas, e sobre esta pedra eu edifico a minha igreja. O poder do inferno não prevalecerá contra ela, nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu. Tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Então, o Senhor que dá este poder temporal a São Pedro, e hoje nós poderíamos dizer sem medo algum, aos seus sucessores. A Igreja de Cristo foi confiada a Pedro como primeiro Papa. Depois, os sucessores foram assumindo este papel, foram governando a Igreja de Cristo, não para benefício próprio, como víamos na primeira carta de São Pedro, mas em favor do rebanho de Deus, do povo de Deus, do povo eleito, do povo querido, do povo consagrado. Insisto, vamos rezar pelo nosso Papa Francisco. Primeiro, pela recuperação de sua saúde. Segundo, para que o Espírito Santo ilumine o nosso Papa, que está à frente da Igreja, para governar a Igreja de Cristo. Assim, concluímos, sobretudo, com aquilo que diz o salmista: o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Que tenhamos esta confiança no Supremo Pastor, que é Cristo Jesus, o próprio Senhor que vem ao nosso encontro. Assim, quando aparecer o Pastor Supremo, recebereis a coroa permanente da glória. Então, o Pastor Supremo é Cristo. Que nós possamos, amados irmãos e irmãs, enquanto batizados, cada um no seu pastoreio, o bispo em sua diocese, confiando aos sacerdotes a realidades paroquiais, nas comunidades, e neste governo também, poderíamos dizer, a paróquia é constituída por pastores de lares, pelas famílias, que têm esta grave responsabilidade em relação às suas famílias e convidar os seus para formar a grande família, o grande rebanho, a grande porção do povo de Deus, que é a Igreja. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.